Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aí à nossa programação de hoje, né? Hoje é um dia que está bastante cheio, bastante conteúdo aqui para vocês que o canal está trazendo, Alô? seja aí por mim, seja também pelo André Bom Tempo, né? E conforme, né, a tradição aí do canal, além das nossas discussões que fazemos, né, a gente também traz também discussões a respeito da pandemia, né, a respeito de vacinação. E o meu convidado de agora é o Mário Bill, né? Ele que é infectologista, né? Para a gente trocar uma palavrinha a respeito da pandemia, a respeito de vacinação. Tudo bem, Mário? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bem? Boa noite. Vocês me escutam bem? Tá tudo certinho? Então, meu nome é Mário, sou médico infectologista. Agradeço pelo convite e espero poder ajudar vocês aí com algumas orientações, dúvidas e o que vocês tiverem aí que eu puder ajudar, estou aí à disposição. Maravilha aí, Mário. Mário, o, em algumas partes aí do mundo, né, e aqui no Brasil, depois de muita luta, nós estamos, assim, digamos assim, com um processo de vacinação, né, avançado. É possível ver uma luz no fim do túnel? O que falta, né, para a gente conseguir realmente sair dessa? Eu acho que assim, a luz do fim do túnel a gente já está bem mais próximo dela, né? Acho que para a gente que lida e acompanha com a ciência, a gente já imaginava que as vacinas seriam o caminho mais rápido e definitivo para passar por isso. A gente sabe que é complicado tratar doenças virais, então é difícil a gente ter hoje medicamentos que funcionem para os mais diversos vírus. Existe uma série de especificidades para isso, acho que não cabe entrar aqui. Então, tem uma luz no fim do túnel, a gente já vê vários impactos em relação à vacinação, né? A variante Ômicron aí trouxe um poder de disseminação maior que das outras variantes, mas mesmo ela disseminando mais e a gente tendo um número de casos muito alto no início do ano, isso não se refletiu necessariamente nas internações e óbito, isso graças à perspectiva que as vacinas trouxeram para a gente aí desde do ano passado, quando a campanha se iniciou. É lógico que a gente sabe que a gente precisa ainda avançar bastante na vacinação no Brasil. A gente tem diferenças muito grandes entre alguns estados, estados onde a gente está chegando aí a mais de 80% da população vacinada, e estados que a gente está beirando aí os 50% ainda. Então, o Brasil é muito grande, tem uma série de características aí específicas em cada regiões, né, dificuldade de acesso e vários outros fatores. Então, sim, tem uma luz no fim do túnel. Acho que a gente já vive uma realidade hoje melhor do que vivia no passado. Sempre ainda correndo o risco, né, de novas variantes surgirem. Esse não é um processo localizado, né? Nenhum país vai conseguir controlar a epidemia e ficar livre de outras variantes, porque o mundo hoje é muito globalizado. Então, não adianta muito, às vezes, um país de primeiro mundo ter uma população com índices de vacina excelentes e surgir uma variante em um país de terceiro mundo. Aí a gente tem países africanos com taxas de vacinação muito baixas. Então, por mais que a gente fique feliz com os resultados atuais, a gente sabe que pode surgir aí uma variante que, pelo menos até o momento as que surgiram, as vacinas deram conta, mas é um risco que a gente corre também. Mas sim, há uma luz no fim do túnel, sem dúvida. Ô, Mário, né, apesar, né, é meio complicado falar isso, apesar da vacina já ser comprovadamente, né, eficaz, né, e ter mostrado o seu papel, ainda temos, né, aquele grupo resistente à vacina, né? Aí que eu faço algumas perguntas, assim, vacinação é um ato coletivo ou é um ato individual, primeiramente? E quais são esses prejuízos, quais são os prejuízos que este grupo que se coloca contra a vacina coloca para a sociedade?
Eu acho que assim a gente tem o que a gente chama, acho que, de pacto civilizatório, né? Então, para conviver em sociedade, a gente tem que viver sobre algumas regras sociais, né? É uma, digamos assim, um pacto coletivo, e a vacina, eu acho que entra nesse caminho. Então, assim, as vacinas nos salvaram de várias epidemias e pandemias ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Há um dos pediatras hoje de referência em vacinação diz uma frase que eu acho muito interessante, né? O principal efeito colateral das vacinas é que ela produz adultos, né? Então, muitos de nós, se não tivéssemos sido vacinados na infância, talvez não estaríamos aqui hoje para poder discutir sobre vacinas. Então, assim, o impacto positivo das vacinas, eu acho que ele é indiscutível. A gente tem no Brasil um programa nacional de imunização muito grande, é exemplo no mundo inteiro. A gente tem uma malha de distribuição de vacina que países do primeiro mundo não têm. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem essa dificuldade de distribuir vacina como a gente tem no Brasil, essa rede já ampla e bem caracterizada. Isso é um exemplo, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar no Brasil, de anos, Programa Nacional de Imunização da década de 70. Então, assim, grupos anti-vacina, eles existem já há alguns anos. A gente tem, historicamente, lá no início do século passado, a revolta da vacina, e o que a gente tem, pegando mais recentemente, movimentos anti-vacinas que, principalmente Estados Unidos e Europa, e na Europa a França, basicamente, é por uma ideologia, mas é por uma ideologia, digamos assim, mais naturalista, alguma coisa no sentido de não aceitar coisas de fora para o seu corpo, isso não é só para vacina, não aceitar nenhum tipo de medicamento, é uma visão, digamos assim, um pouco mais naturalista. Aqui no Brasil, a gente tem, nos últimos anos, antes da pandemia, inclusive, acho que, se não me engano, a partir de 2017, a cobertura vacinal de todas as vacinas, elas vêm caindo em níveis preocupantes. Isso pode ser explicado por múltiplos fatores. Eu acho que pode ter um pouco desse movimento antivacina, que ainda bem que ele não é intenso no Brasil, talvez por diminuição de publicidade em relação às campanhas, à necessidade de dar as vacinas. Isso vem caindo ao longo dos anos para todas as vacinas. Então, por exemplo, uma das preocupações mundiais hoje é que tem casos de pólio voltando no mundo. E quanto menor a sua cobertura, isso pode ser uma realidade para a gente no futuro também. Então, assim, o movimento antivacina no Brasil, ele é um pouco diferente do que acontece no resto do mundo. Ele provavelmente ele está mais voltado a uma questão mais política do que ideológica. Se você perguntar para muita gente que é contra a vacina, ela não sabe explicar muito bem o porquê, ela vai dizer, às vezes, por algo que ela recebeu no WhatsApp, por algo que ela ouviu falar, não é por uma questão mais concreta, e ela se mostrou que é um movimento pequeno, né? Então, assim, a gente tem aí, no início do ano, a campanha das crianças, que ela foi protelada, né? Ela poderia ter acontecido antes, mas o Ministério criou medidas para tentar atrasar ou para tentar barrar, e isso não foi suficiente. A maioria dos pais querem vacinar seus filhos, confiam nas vacinas, e a campanha tem avançado. Então, acho que, assim, essas pessoas existem, eu acho que elas são menos do que a gente imagina, é que elas fazem muito barulho, né? Elas chamam muito atenção, elas são muito ativas, mas acho que, assim, todo esse histórico que a gente tem das campanhas de vacinação no Brasil, isso sedimentou na população a importância e a necessidade das vacinações. Então, a gente tem até países, digamos assim, com níveis intelectuais, países de primeiro mundo, que têm coberturas vacinais piores do que a gente, porque o movimento antivacina lá é mais enraizado já culturalmente na população, não é muito o que acontece aqui. Então, nesse sentido, é óbvio que é uma preocupação, porque quanto mais gente vacinada, mais rápido a gente vai passar por isso, mais rápido a gente vai diminuir as internações e óbitos. A gente ainda tem um número que eu particularmente acho inaceitável de mortes, ainda é muito grande, né? Então, a gente tem uma situação que poderia ter sido melhor do ponto de vista de estrutura, de apoio, mas ainda assim,
caminhou-se de uma forma que, graças a esse histórico que a gente tem de confiar nas vacinas, a gente conseguiu manter uma cobertura aí minimamente razoável pelo tempo já de pandemia que a gente tem. Perfeito, Mário. Né, e hoje ainda, né, outra coisa que é meio maluca se dizer, né, que ainda tem pessoas que acreditam aí em remédios que, né, são ineficazes, né, para o combate aí a Covid-19, né? Eu queria que você explicasse aí, principalmente para o ouvinte e principalmente para o ouvinte que ainda acredita, né, nesses remédios, por que remédios como a cloroquina, a ivermectina são remédios que não trazem eficácia nenhuma ao combate ao coronavírus? Assim, basicamente, primeiro porque eles já foram provados que eles não funcionam. Uma das coisas que foi falsamente divulgado, há uma diferença muito grande entre dizer que algo não funciona, que está comprovado que não funciona, e dizer que algo ainda não tem certeza se funciona ou não. São coisas bem diferentes, talvez não tenha explicado muito bem. Mas essas medicações aí que você citou, elas são comprovadamente ineficazes. Não é que elas têm a sua eficácia colocada em dúvida. Há já um bom tempo, já há alguns meses, há mais de 6 meses pelo menos, a gente tem vários estudos robustos caracterizando que essas medicações não funcionam nem como tratamento, nem como prevenção de doença. Ter uma travadinha aqui, né? Espero que já o Mário Bill, né, volte aqui, né, para essa entrevista. Não estão aí disponíveis ao SUS, então a gente tem ainda dificuldade em colocar essas medicações que se mostraram benéficas. Elas não estão no rol da ANS, elas não estão disponíveis. Então, assim, essas que ficaram mais populares e que ganharam aí as redes sociais, a indicação é que, assim, elas não funcionam. Para a Covid, elas não funcionam, elas devem ser abandonadas, seja como prevenção, seja como tratamento. Algumas têm efeitos colaterais que são potencialmente graves, mas, no geral, assim, a contraindicação é basicamente porque elas não funcionam para a Covid. Elas têm ineficácia comprovada. É diferente de você ter uma eficácia em dúvida. Ela tem uma ineficácia comprovada. E aí, assim, é difícil, e eu vou ser bem sincero aqui, como alguém que está passando pela pandemia por alguns anos. É muito difícil para a gente hoje tentar fazer com que essas pessoas pensem de forma diferente. A gente atende algumas dessas pessoas em consultório, a gente já foi pressionado, digamos assim, por alguns pacientes a usarem essas medicações, mas eu não acho que a minha missão como infectologista é convencer negacionista ou pessoa que não acredita em ciência em acreditar, sabe? Minha função é orientar da forma que eu posso, é postar informação relevante, é postar estudo científico que tenha competência, mas é muito difícil lidar com essas pessoas porque são pessoas que na maioria das vezes, elas não estão abertas à discussão. E ela acha que o argumento que ela tem, ela vai rebater você com o argumento e, assim, é uma situação bem delicada que a gente ainda, depois de tudo isso, depois de todas essas comprovações, ainda tem gente que insiste e usa essas medicações. Ô, Mário, você falou uma coisa interessante, eu queria tocar num assunto, né? Infelizmente, é meio maluco, né? Tipo, desculpa aí o jargão, parece que é tipo ensinar o padre a rezar missa, né? Tem gente que, né, quer obrigar, né, o médico, né, a receitar o remédio, né, que ela acha conveniente, né? Como lidar com essa situação? Desculpa a pergunta, mas acho meio curioso,
Isso, né? Porque você receita um remédio que a pessoa entende que é melhor para ela, em vez do médico entender que é melhor para ela, pode estar uma reação perigosa aí para a própria pessoa que está consumindo o remédio, né? Como proceder nesses casos? Olha, assim, a gente tem uma situação bastante delicada agora com a Covid, porque a gente teve o nosso órgão, né, o nosso conselho, que teve uma posição muito passiva em relação a isso, né? Existe uma coisa que, para a gente, médico, que é muito importante, que é a questão da autonomia do paciente. A autonomia do paciente não é ele decidir sobre o seu tratamento. A autonomia é você explicar para o paciente quais são as opções possíveis, quais são os riscos possíveis, e em conjunto você orientar o seu paciente para que ele tome a melhor decisão ou não. Mas essa situação de o paciente, primeiro que o paciente não pode exigir prescrição de médico. A gente tem no nosso Código de Ética Médica, a gente tem muito mais deveres do que direitos. Mas um desses direitos é a questão da relação médico-paciente. Então, e nessa situação de você querer impor um determinado tratamento, impor a realização de um determinado exame, isso para mim é uma quebra clara da relação médico-paciente, e o médico pode se recusar a atender um paciente, salvo em situações de emergência ou risco iminente de vida. Então, por exemplo, eu posso claramente, no meu consultório, por exemplo, falar que eu não vou atender mais um determinado paciente porque ele me faltou com respeito. Óbvio, isso precisa ficar muito bem documentado em prontuário e tal. Então, essa é uma situação que é muito delicada, porque, assim, quando o paciente tem dúvida, acho que é muito importante que o médico saiba orientar a dúvida do paciente. Inclusive, acho que uma das coisas que me chamam muito a atenção na pandemia é que, assim, a gente vê, desde o início da pandemia, os especialistas na área, seja os epidemiologistas, os infectologistas, com muito receio e muito cuidado sobre dar orientações, no sentido, olha, isso hoje, o conhecimento é até aqui, a gente não sabe se isso vai mudar, se vai precisar de dose adicional de vacina ou não, e a gente vê pessoas que não têm nenhuma relação com a área com muita certeza das suas condutas. Então, assim, a pessoa é anestesista e ela, do nada, ela cria um conhecimento onde ela sabe tudo e todas as condutas delas estão bem documentadas, segundo ela, para receitar medicamentos para tratamento de infecção, de uma especialidade que não é a rotina do dia a dia dela. Ela não vê pacientes doentes na maioria das vezes. Então, assim, isso é muito discrepante, isso. E é muito, na minha opinião, assim, é muito corajoso do médico dizer para o paciente, olha, tal tratamento ou tal doença não tem um tratamento eficaz. Ela ainda não tem, a gente não tem uma solução para a sua doença. O que a gente pode fazer é isso, é te acompanhar, é passar um sintomático e tal. É muito mais difícil eu dizer isso para o meu paciente do que passar qualquer coisa e dizer que vai funcionar. Então, assim, a gente não vende certeza, né? A gente vende para o paciente aquilo que a gente tem de melhor para oferecer para ele. Eu confesso que eu, pessoalmente, eu não passei por nenhuma situação em relação a medicamentos específicos. Eu passei mais relação com alguns pacientes anti-vacina. E aí, assim, por exemplo, historicamente, a vacina era uma recomendação médica. Então, você ir ao seu médico te recomenda, olha, você deve vacinar por uma série de fatores. A gente teve agora o Ministério da Saúde, no início da vacinação infantil, colocando que a vacinação infantil ela ficaria a cargo dos pais. Isso até contradiz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a gente passar o cuidado da criança e as decisões de saúde sobre a saúde de uma criança para os pais, então, se a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Virologia, de Imunizações
orienta que a criança se vacine. Se a gente deixar os pais decidirem isso ou não, as nossas taxas de vacina que já vinham caindo, elas vão cair ainda mais. Então, a gente precisa fazer o contrário. A gente precisa reforçar a necessidade, com boas orientações, trazendo esclarecimento à população. Então, a gente tem uma situação hoje onde as pessoas leigas, elas naturalmente estão em dúvidas, porque nós, especialistas, no início da pandemia, desculpa, tínhamos muitas dúvidas e ainda temos algumas delas. Então, não sou eu que vou dizer para o meu paciente, olha, tal coisa não tem risco nenhum. Eu vou dizer quais são os riscos que existem até o momento. Então, assim, a gente tem muita segurança hoje, por exemplo, para indicar as vacinas e principalmente para contraindicar alguns medicamentos. Então, assim, eu acho que a luta contra a informação e a desinformação, essa luta a gente perdeu na pandemia. A gente teve muita gente mal orientada, que não recebeu a orientação correta, e aí, talvez, pelas redes sociais, fique mais difícil isso. Mas, sem dúvida, na minha opinião, faltou uma orientação coesa do próprio Ministério da Saúde, que hoje recomenda a vacinação em criança, que hoje diz que a vacinação é segura, que é para as crianças se vacinarem, e que, do ponto de vista de relato de caso, de trabalho, não mudou nada do que a gente tinha no início do ano. As recomendações já eram aquelas, não dá para entender o porquê que algumas coisas foram atrasadas. Então, assim, isso gera medo na população. É natural que um pai tenha medo de dar ao seu filho algo que traga dúvida para ele, se aquilo funciona, se aquilo pode ter algum risco ou não. Os adultos também têm isso, mas, assim, teoricamente, com o filho você tem um cuidado muito maior. Então, só voltando à linha principal da sua pergunta, é difícil lidar, principalmente porque algumas pessoas vinham com uma certeza muito grande, e aquilo que você fala, aquilo que você explica, ela não é nem colocada em discussão pelo paciente. Ele já tem uma certeza onde ele não quer tirar uma dúvida com você, que é um especialista na área. Ele já tem a certeza dele. Coisas do tipo assim, de alguém chegar e perguntar, Mário, e aí, vai começar a vacinação de crianças, você vacinaria? Sim, eu vacinaria. Então você vota em alguém. Tipo, coisas que não têm relação nenhuma uma com a outra. Sabe? Então, tipo assim, e isso aconteceu com muita frequência. A gente era taxado politicamente, ou a gente era taxado por uma série de coisas. Basicamente isso. Por exemplo, a gente tem uma situação agora aí de um conflito, de uma guerra acontecendo, onde eu, Mário, posso até achar que alguém está mais certo do que outro, mas eu entendo de cara que esse é um assunto extremamente complexo e que a minha opinião, Mário, infectologista, não vale nada para dizer quem está certo, quem está errado. Isso. E a gente viu infectologia e que estavam muito certos de si. E isso é a maior preocupação, assim, aonde as pessoas estão buscando informação. É natural que as pessoas queiram um remédio que cure, que elas queiram passar por isso mais rápido, que elas queiram se sentir seguras. Mas a minha preocupação é aonde a gente está buscando informação. A responsabilidade, eu digo muito assim, muitas pessoas, às vezes informalmente, vinham e falavam assim, Mário, qual a sua opinião? E pode parecer prepotente isso, mas eu vou tentar explicar. Eu não dou uma opinião sobre vacina, eu dou uma conduta sobre vacina. Eu tenho uma responsabilidade quando eu digo que alguém pode se vacinar, que é seguro se vacinar. Eu tenho uma responsabilidade sobre isso. A pessoa que te mandou uma mensagem no WhatsApp, que te mandou um link, que ela não sabe se é verdadeiro ou não, ela não tem responsabilidade nenhuma. Então, eu, Mário, tenho a minha responsabilidade, o Ministério da Saúde tem a dele, a Sociedade Brasileira de Infectologia tem a dele. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Infectologia forma um comitê e esse comitê chega a uma conclusão. E ela não é o suficiente para você definir. Então, assim, a infectologia, o top da infectologia do Brasil tomou uma decisão e você vai ser contrário a ela porque você recebe, pela sua mensagem de WhatsApp, te coloca sobre um medo desnecessário, um medo de uma fake news. Então, isso é muito preocupante, aonde isso pode levar daqui para frente.
sabe? Assim, essa qualidade da informação que a gente busca, que a gente recebe. Por exemplo, uma coisa que ficou muito comum aí na pandemia é análise de artigo científico. Análise de artigo científico não é uma coisa tão simples como a maioria das pessoas tem, que você pega um trabalho, joga no Google Tradutor, pega a conclusão do trabalho e daí você tira se ele é bom, se o resultado daquele trabalho é bom ou não. Você precisa ter uma análise científica da coisa, de dados, de avaliação do estudo, para ver se aquele estudo presta ou não presta. Porque se aquele estudo foi mal feito ou ele tem erros de interpretação, aquele resultado final não quer dizer nada. Então, isso tem que passar por conhecimento científico. E isso, na verdade, eu acho que os especialistas são esse filtro. Mas as pessoas, muitas passaram a seguir orientações e assim, eu confesso que eu, Mário, infectologista, não tenho a menor condição de chegar no centro cirúrgico e dizer para anestesista, olha, para você entubar esse paciente, é melhor você usar esse sedativo do que aquele sedativo. A dose não é essa, a dose é aquela. Então, eu acho muito complexo que outras especialidades usaram o momento para crescer e para dar orientações com um grau de conhecimento e segurança de alguém que não tem responsabilidade sobre isso, né? A gente viu vários médicos aí a favores de tratamento precoce e tal, que quando a coisa dava errado, o paciente ia para o hospital e acabou o segmento dele. A partir daí, quem vai cuidar é quem está lá. Então, é muito complexo isso. Mas a gente tem muitos desafios éticos pela frente aí nesse pós-pandemia, sem dúvida. Sim, Mário. Nesse caso aí do anestesista que indica um remédio para infecção, né? Esse cara não pode perder o CRM, perder tipo, né, a sua carteirinha, né, que dá direito a ele trabalhar, porque, né, eu sou leigo da área, né, mas eu entendo isso como um crime, né? E um crime, né, teria que ser punido, né? Ele não deveria perder esse direito de exercer a profissão? Então, na verdade, isso é mais difícil de acontecer. Não é só por uma questão corporativista, não. Basicamente, assim, o médico, quando ele se forma no Brasil, ele é liberado para atuar em qualquer área. A questão era que, por exemplo, então eu, Mário, sou infectologista. Se eu quiser fazer uma neurocirurgia, eu posso. Se der tudo certo, ok. Se der errado, ou se eu fizer alguma coisa errada nessa cirurgia, eu respondo pelo fato de que eu não sou habilitado ou eu não tenho especialidade naquela área, mas fazer eu posso. Então, por isso que é muito difícil acontecer uma situação dessa de cassação. O que se tinha antes, aí eu coloco os dilemas éticos nesse sentido, é que, por exemplo, eu, Mário, não posso dizer a um paciente ou indicar a um paciente um tratamento onde eu não tenho evidência científica de que aquilo funcione. Eu não poderia dizer para a pessoa tomar um remédio que vai tratar determinada doença se aquilo não há nenhuma comprovação científica de que isso funcione. Isso é charlatanismo, tá? Isso é curanderismo, isso não é medicina. Só que aí entra a posição do CFM na pandemia especificamente. O CFM foi muito, digamos assim, muito dócil com esses médicos que eram a favor do tratamento precoce. Essa história de que, se não tem nada para fazer, então vamos tentar tal coisa para ver se dá certo ou não, isso é muito perigoso, porque isso abre alternativas para que um monte de picareta comece a prescrever, e a gente já tem isso na medicina, em várias outras terapias que comprovadamente não funcionam, mas tem muita gente usando. Vou citar aqui só para as pessoas ficarem espertas. Suplementação de vitamina D para melhorar a imunidade. Não tem relato de que isso funcione. E vitamina D em excesso pode ser prejudicial por uma série de fatores.
e que muitas vezes quem está fazendo suplementação de vitamina D nunca escutou do médico que prescreveu quais são os riscos de você ter um excesso de vitamina D. Então, assim, é muito difícil nessa situação que a gente tenha algum tipo de punição nesse sentido, porque o CFM foi extremamente permissivo. Anteriormente à pandemia, isso daria algumas sanções, dificilmente cassação, tá? Nesse sentido, assim, é muito difícil o médico perder nesse sentido, perder o seu CRM por uma situação dessa, mas ele seria punido. Hoje, o CFM quase que deu uma carta branca e o CFM entende que basta o médico esclarecer ao paciente os riscos daquele tratamento e o paciente está de acordo, que isso é suficiente, que a relação médico-paciente é soberana. Isso não é o entendimento que a maioria dos médicos tem, não é um entendimento que eu tenho, tá? Porque eu posso explicar só um lado da história e não explicar o outro, e eu não posso transferir para o paciente essa responsabilidade sobre riscos que às vezes nem o médico sabe quais são, porque ele está usando um remédio que não foi muitas vezes testado, não foi testado adequadamente ou não mostrou resultado. Então, é muito amplo a discussão, isso vai muito além da pandemia. Eu citei aqui vitamina D, mas tem várias outras terapias sendo colocadas e viram as terapias da moda e que muitas vezes não tem benefício nenhum, não tem comprovação científica nenhuma. Então, assim, o que eu sugiro é que, para muitas coisas, se for possível, busque uma segunda opinião, procure um especialista da área, procure um especialista. Na infectologia, a maioria dos infectologistas eles são titulados, eles fizeram residência médica, então é um pouco mais restrito, mas existem algumas áreas, por exemplo, na dermatologia, na endocrinologia, que a pessoa não é especialista na área. Ela fez uma pós-graduação, ela fez um curso específico de tantos finais de semana, e aí ela vira um especialista em tratar determinada doença. E isso é muito delicado, assim. Então, eu acho que as pessoas devem procurar médicos com referência, pedir uma segunda opinião, se ela não ficou satisfeita com as explicações que o médico dela deu, são direitos do paciente, e principalmente, por exemplo, em casos cirúrgicos, sei lá, machuquei meu joelho, eu vou no médico, o médico fala que eu não preciso operar, procura uma segunda opinião, veja com o segundo médico se precisa, se não precisa, se as duas informações conferem, se eles têm a mesma opinião, ou seja, você vai aumentar seu grau de confiança em fazer ou não fazer aquele procedimento, em tomar ou não tomar aquela medicação. Então, porque, de fato, existe gente boa e existe gente ruim na medicina, como em qualquer outra profissão, né? A gente não tem como, de fato, o paciente não consegue prever isso, né? Só buscando referências mesmo. Ô, Mário, tem um post que você fez que eu compartilhei nos meus stories, que achei bastante legal, né, a respeito aí da terceira dose, né, onde que tem aquele argumento que a terceira dose é uma tramóia para uma suposta Big Pharma lucrar rios de dinheiro, né? E aí você coloca a questão da ivermectina, dos remédios de tratamentos ineficazes, né? Assim, e a pergunta que eu faço é, primeiramente, o que é, né, no seu entendimento, essa tal dessa Big Pharma, né? O que significa, né? Porque às vezes eu acho que isso é uma teoria louca, conspiratória. E qual que é o peso da indústria do tratamento, né, ineficaz, né, tem, né, sobre o pouco do movimento antivacina aqui no Brasil? Então, vamos lá. A gente precisa primeiro entender que a indústria farmacêutica no mundo inteiro, ela é a segunda indústria mais poderosa no mundo, ela só perde para a indústria bélica, né? Então, ela tem um poder de ação no mundo muito importante. A indústria farmacêutica vai lucrar muito numa pandemia? Vai. Mas ela vai investir muito numa pandemia e é parte de um trabalho comercial, certo? Então, assim, a indústria farmacêutica não é um benfeitor do mundo. Ela trabalha, investe
e tem o seu retorno nisso. A questão da necessidade de uma terceira dose ou de uma quarta dose é um tipo de situação que as pessoas erroneamente também lançaram a ideia de que as vacinas foram Opa, deu uma travada aqui, né? liberadas em fase de teste das vacinas, e estava estabelecido. Voltou, pode continuar. Oi? Voltou, pode. O perfil de segurança das vacinas já estava bem estabelecido. É lógico que quando você testa em 2.000, 30.000 pessoas, você pode ter resultados diferentes quando você vai testar em milhões e bilhões de pessoas, como as vacinas já foram testadas. E as vacinas mantiveram o mesmo padrão de segurança dos testes iniciais. O que foi antecipado nessas vacinas foi justamente essa questão de definição de dose, de intervalo, de necessidade de múltiplas doses. Que isso, em uma situação natural, fora de uma epidemia, isso já seria testado e definido no lançamento da vacina. E a gente antecipou isso porque a gente estava numa situação mais grave. Então, e aí era natural que essas discussões, se seria necessário uma segunda dose ou não, uma terceira dose ou não, a gente ia descobrir com o passar do tempo. E lá no início, quando a maioria das vacinas foram lançadas, a gente tinha uma variante. Depois a gente teve a variante Delta, depois a gente teve a variante Ômicron. Então a gente teve uma mudança. E aí essa mudança, uma nova variante, pode diminuir a eficácia das vacinas. Até o momento, não se mostrou que a vacina perde eficácia pelas variantes, mas foi visto que em algumas populações é importante você fazer doses adicionais para manter títulos de anticorpos mais altos. Por exemplo, é possível que a gente tenha que se vacinar contra a Covid por mais alguns anos? É possível. Está definido isso? Não. E o fato disso não estar definido não quer dizer que a vacina não funciona, não quer dizer que a vacina não tenha eficácia, não quer dizer, como não queria dizer, por exemplo, que a vacina que era dose única era melhor que a vacina que precisava de 2 doses. São mecanismos de ação diferentes das vacinas, e isso assim, bastante natural. Então, assim, há uma vontade da indústria farmacêutica em vender vacina? Óbvio que há. Mas a definição da quantidade de doses, isso não é feito, não é imposto pela indústria farmacêutica. Isso aí é feito através de estudos que podem ser conduzidos pela indústria, mas muitas vezes não são conduzidos pela indústria. Então, a gente tem aqui a Fiocruz, faz seus estudos, a agência americana, a agência inglesa. Então, assim, o mundo vai fazendo os seus estudos e vai trazendo os resultados. Por exemplo, a Coronavac foi amplamente utilizada no Chile. Então, a gente tem muitos estudos do Chile que dão robustez para a segurança da Coronavac. Então, assim, há um incentivo natural seja para lançar medicamentos, seja para poder lançar vacinas para tratar a doença, vai ser lucrado com isso. Os medicamentos, como eu disse lá atrás, que estão se mostrando eficazes para tratamento da Covid, são tratamentos de custo alto, que o SUS ainda não incorporou, justamente porque é um custo alto, lida com importação, é complicado. Então, infelizmente, são tratamentos que não estão disponíveis para todo mundo. E aí, a gente já tem hoje aí várias reportagens mostrando que, pelo jeito, muita gente também ganhou, muita gente que estava aí, que é contra, que é tudo uma questão de ganho, com essas teorias conspiracionistas, tem muita gente aí aparecendo agora que lucrou com o laboratório que produz ivermectina. Você vê aí suspeitas de desvio na produção de hidroxicloroquina. Então, assim, situações críticas geram lucros para muita gente, seja por meios lícitos, porque investiu naquilo, vai ter um retorno daquilo, seja por meio ilícito. Tem uma reportagem recente muito interessante de quanto que médicos negacionistas estão lucrando na pandemia
quadruplicando os valores das suas consultas online, vendendo atestado para as pessoas que não querem se vacinar, com falsas justificativas para as pessoas não vacinarem. Então, assim, é um ambiente para muita gente poder lucrar. E tem gente que vai lucrar de maneira digna, honesta, fazendo o seu trabalho, e aí deve receber mesmo por isso, mas tem muita gente se aproveitando da situação para aparecer na mídia, e agora querer ser candidato a deputado, a isso, aquilo. Se é um cidadão brasileiro, tem o seu direito de concorrer, tem seu direito de concorrer. Mas será que o benefício dessa pessoa lá atrás era mesmo para ajudar a salvar a vida de alguém, ou tinha um benefício pessoal muito atrás incorporado nisso, sabe? Então, tipo assim, eu vejo e sinto muito, porque a gente está nessa luta há muito tempo, quanta gente batalhou, quantos profissionais de saúde, não só médicos, mas profissionais de saúde de todas as categorias, que lutaram para combater essa doença, que deram literalmente a sua vida para combater essa doença, enquanto tinha médico querendo que as pessoas não se... Ainda tem, né? Querendo que as pessoas não se vacinem, querendo que as pessoas não usem máscaras, contra aglomeração, a favor de aglomeração. Então, assim, é muito contraproducente a gente ter pessoas da área médica atuando dessa forma. E a gente precisa entender, eu acho que, assim, não é minha área de especialidade, mas existe uma limitação para o que é liberdade de expressão. Você se expor é um direito seu, mas você induzir pessoas a tomar determinadas condutas que podem trazer mal para ela ou mal para terceiros, eu não vejo isso como liberdade liberdade de expressão, e acho que o médico, independente, como eu falei lá atrás, o médico não dá só opiniões, ele influencia nas questões de saúde, como em várias outras áreas, como o cara do tempo influencia. Se ele falar que vai chover ou não, você vai se programar de forma diferente. Então, assim, não é uma opinião que ele está dando, ele está dando uma orientação. E se essa orientação sabidamente coloca alguém em risco, eu acho isso muito complicado. Mas isso ficou, como eu já discuti, isso ficou liberado, digamos assim, pelo Conselho Federal de Medicina. Ô, Mário, os negacionistas, né, argumentam que a vacina, né, como da Pfizer, da AstraZeneca, tá, miocardite, né, trombose, né, e outros problemas de saúde, né, que a pessoa tem, né? Eu queria que você rebatesse esses argumentos, né, que da miocardite, da trombose, né, e outros problemas que os negacionistas falam que a vacina traz. Tá. Eu não tenho os números aqui, mas depois quem quiser olha lá no meu Instagram, a gente tem dados mais de fora do que do Brasil. Os riscos para trombose relacionados à Covid são muito maiores que os riscos relacionados às vacinas. Inicialmente, a vacina da AstraZeneca, principalmente, mostrou alguns casos maior de trombose. Ela, em alguns países, aqui no Brasil, inclusive, a vacinação foi suspensa por um determinado momento. Esses casos foram investigados e alguns não ficaram muito bem caracterizados se estavam relacionados à vacina ou não. Essa questão de você dizer que é por causa da vacina, confirmar que é por causa, ou excluir a vacina não, é uma investigação fácil, tá? Mas, assim, qualquer terapia, vacina, remédio, qualquer terapia, tem riscos. Quando a gente está falando de bilhões de doses de vacinas aplicadas, e aí vão acontecer alguns efeitos colaterais, mas em números muito menores do que os causados pela Covid. A gente está acompanhando agora, a gente tem acompanhado a chamada Covid longa, ou sintomas Covid prolongada, que são sintomas que vão aumentando. Tem vários hoje trabalhos mostrando que quem teve Covid tem risco maior de algumas alterações cardiovasculares. Então, ou seja, não estão relacionadas à vacina, estão relacionadas ao vírus. Então, se você tomar a vacina, pode acontecer alguma coisa com você? Pode. Riscos podem variar, 1 em 1 milhão, 1 em 250 mil. Aí, os estudos estão mostrando isso para a gente. Mas hoje,
a gente tem bastante segurança para dizer que os riscos dessas complicações são muito maiores causadas pela Covid do que pela vacina. Então, assim, casos isolados não justificam e não contraindicam a vacina, porque esses casos vão acontecer, mas em situações onde você tem bilhões de pessoas vacinadas e ainda assim casos isolados. Quando você recebe uma mensagem de casos de miocardite ocorrendo, a primeira coisa, assim, se for algo muito... Todo mundo conhece alguém que teve Covid, alguém que morreu com Covid, mas não conhecer, saber de fato alguém que teve uma complicação grave pela vacina. Eu só estou querendo trazer um exemplo aqui meio prático para a gente ver o quanto que é menos frequente o evento grave do que o caso de Covid, a hospitalização pela Covid. Todo mundo conhece alguém que teve Covid e ficou com sintomas prolongados. Quanto essas coisas são muito mais frequentes do que os efeitos colaterais graves da vacina. Aqueles efeitos mais simples, esses aconteceram com relativa frequência. Dor no local da aplicação, febre, um pouco de mal-estar no dia. Isso é comum, isso não é um efeito grave. E esses efeitos pós-vacina, sejam leves, moderados e graves, eles são acompanhados pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica da sua cidade, do seu bairro. Isso é acompanhado, isso tem que ser notificado. Então, isso não passa batido. Então, assim, são argumentos que hoje, do ponto de vista científico, eles já foram refutados. Pode acontecer casos de miocardite, de trombose pela vacina? Pode. Infelizmente, alguém vai se prejudicar pelo uso da vacina. Mas o número de pessoas que se prejudicam não recebendo a vacina é muito maior. É muito maior. Então, assim, são situações que também, assim, igual eu discuti com um paciente, discuti não, né? Conversei com um paciente antivacina no consultório e eu falei, olha, eu não vou discutir com você sobre esse assunto porque a bibliografia que você usa, que gera esses seus argumentos, é totalmente diferente da bibliografia que eu uso, ou que eu sou alimentado. E eu não vou abrir mão da minha bibliografia, porque pelo menos eu sei, como especialista, filtrar o que é uma boa publicação e o que não é uma boa publicação, o que é um fato e o que é uma fake news. Então, assim, discutir com um negacionista, do ponto de vista técnico, não é difícil. É difícil porque ele não está aberto a ouvir a sua opinião, e isso aí é o que dificulta ainda mais. Exato. Ô Mário, você que tá aí no front aí de batalha aí contra a Covid, né? Eu escuto bastante que, principalmente aí dessa última onda que tivemos, né? Não sei se a gente pode falar que a gente ainda está nessa onda, né? Aí você pode falar sobre isso também. O número de pacientes mortos e paciente internado em estado grave são maioria que não se vacinaram ou que não tiveram um esquema vacinal completo. Isso se confirma? Sim, sem dúvida. Assim, isso através de estudos já feitos, isso dados brasileiros, né? Então, as secretarias geralmente informam esses dados. Aqui no DF, São Paulo, Rio de Janeiro, a média aí em torno de 75% a 80% dos óbitos das internações em UTI hoje são de pessoas que não se vacinaram ou têm o seu esquema incompleto. Eu trabalho numa UTI aqui no DF e a gente perdeu semana passada um rapaz de 40 anos que não tomou vacina, não sei exatamente por que ele não quis tomar, mas vários outros pacientes também, a maioria são de pessoas que não receberam vacina ou não estavam com seu esquema completo. E aí teve, infelizmente, essa questão, teve muita gente que tomou a primeira dose e não foi procurar a segunda, porque esse negócio de ficar vacinando toda hora, então quer dizer que esse negócio não funciona, então nem vou vacinar mais. Então, o apelo que eu faço é para quem não está com seu esquema completo, procure unidade de saúde, se vacine. A gente apresentou já nas últimas semanas uma queda do número de casos, uma queda nas internações. O carnaval tende a aumentar um pouco isso nas próximas semanas. A gente teve, só para ficar claro, né? Os casos diários
Omicron, principalmente no final do ano, início desse ano, o número de casos diários superaram muito o pior momento da pandemia lá atrás, onde houve todo aquele caos, aquelas falta de insumo, falta de material. A gente não teve isso agora, justamente porque as vacinas nos protegeram de casos mais graves, que é uma outra coisa também que faltou informação nesse sentido. A vacina para Covid não é para evitar que você tenha Covid, mas é para diminuir, e isso elas comprovaram, a Omicron é o maior exemplo disso, elas comprovaram que o efeito principal das vacinas é evitar ou diminuir muito o risco que você precise procurar um hospital, que você precise ficar internado, que você precise ir para uma UTI, que você vá a óbito pela Covid. Então, mas tem gente que tomou todas as doses e morreu de Covid? Tem. A vacina não é 100% eficaz. Mas se você pegar entre os vacinados, a chance disso acontecer é muito menor. Tem estudo mostrando que é 15, 17 vezes menor do que as pessoas que não se vacinaram. Isso é muito significativo. Perfeito. Ô, Mário, né, eu queria que você explicasse agora, né, essa junção aí de variantes, né, que tem a Omicron, tem a Delta, né, e tem a Delcron, né, e também tem um negócio aí que acho que seria interessante entender, né, que a gente também teve um surto aí de gripe, né, parece que tem uma variante que mistura o vírus da gripe com a Omicron. Eu queria que você explicasse como que funciona essa junção. Tá. Então, basicamente, assim, o vírus, ele se multiplica, ele usa o nosso organismo para se multiplicar, e nessa multiplicação podem acontecer erros, e esses erros geram mutações. A maioria desses erros vai tornar esse vírus novo um vírus ineficaz, um vírus sem muita relevância. Mas algumas dessas mutações podem trazer para esse vírus características que façam com que ele tenha um comportamento mais agressivo do que o vírus anterior. Então, ele passa a se multiplicar com mais facilidade, e aí ele pode ou causar uma doença mais grave, ou ele pode se espalhar mais fácil, sobreviver mais tempo em superfícies. Então, as mutações são erros que vão acontecendo pela multiplicação viral. Por isso que é importante reduzir ao máximo o número de casos para reduzir o potencial de novas mutações. E aí, então, assim, essas mutações vão acontecerem e elas vão ganhando mais importância se elas trazem alguma repercussão mais relevante. Por exemplo, a gente teve a primeira mutação, que foi a Delta. A gente teve um momento que a Delta passou a ser a maioria dos casos, e aí já não faz muito interesse para a gente identificar se é Delta ou se não é, se é Ômicron ou se não é. Chega um momento que ela começa a avançar, na Ômicron a gente viu isso porque ela tem uma capacidade de disseminação maior, onde ela ganha a dianteira, se torna o maior número de casos, e aí, basicamente, só passa a ser ela. E a gente vai detectar isso de novas variantes, porque há um sistema de vigilância que vai fazer exames periódicos para detectar essas variantes, ou porque, clinicamente, a doença passa a ter um comportamento diferente. Não existe uma variante que misture o vírus da gripe com o vírus da Covid. São infecções diferentes, são vírus diferentes. A gente teve um vírus da gripe que sofreu uma mutação, e ele sofre naturalmente uma mutação, sofre mutações, e veio, digamos assim, meio fora de hora, numa epidemia de gripe que era um momento que não era esperado. A relação entre as duas infecções ao mesmo tempo, ou o fato de você estar com a Covid facilitar que você tenha qualquer outra infecção, talvez é o que tenha facilitado essa onda, essa epidemia de influenza que a gente teve no início do ano. Então, assim, são infecções diferentes que podem acontecer no mesmo momento.
A vacina de gripe ela é atualizada todo ano justamente para pegar essas novas variantes, e é o que pode acontecer com a vacina de Covid também, a gente tendo atualizações, porque essas variantes vão surgindo, e se essa variante, a gente tem, por exemplo, como a gente teve a epidemia do H1N1, da gripe aviária, quando esse vírus sofre uma mutação que tem um impacto maior, a gente tem aí as grandes epidemias. Então, a gente precisa conviver com essas epidemias. Novas epidemias virão por doenças virais no futuro, não dá para dizer em quanto tempo, em quantos anos. O que a gente tem de vantagem é que técnicas mais modernas para surgimento de vacina provavelmente vão antecipar a criação de vacinas. As vacinas da Covid que usam RNA são vacinas que foram técnicas que foram lançadas agora, mas que o desenvolvimento dessas técnicas elas não começaram por causa da Covid. São vacinas que já vinham em estudo para tratamento de outros vírus, para tratamento de outras doenças, há muito tempo. E se usou isso que se estava em estudo para a Covid. Então, a gente vai ter vacina de RNA para outras doenças a partir de agora, porque elas já vinham em estudo antes. Então, não sei se tinha me perguntado mais alguma coisa que ficou faltando eu falar. Acho que não. Acho que é isso aí, né? Tem mais uma pergunta. Em relação à questão das medidas de prevenção, como, por exemplo, né, distanciamento, uso de máscara, você acredita que ainda se mantém? Então, essas definições, elas precisam ser decididas localmente, porque a realidade de cidades, elas vão mudando muito. Então, é preciso fazer uma análise bastante complexa de como está a sua situação em números de casos, sua taxa de transmissão, como é que está a sua ocupação dentro dos hospitais, para você ser mais ou menos permissivo nessas condutas. Eu acho que esse momento, onde algumas coisas já foram liberadas, eu acho que assim a gente pode voltar a ter um pouco mais de contato social, mas ainda assim aquelas recomendações, eu acho que elas devem manter, principalmente evitar lugares fechados e muito aglomerados, ou nesses lugares onde reúna muitas pessoas, você promover a melhor ventilação possível. Então, mantenha as janelas abertas, onde você facilite o fluxo de ar e a disseminação desse vírus para o ambiente. O uso de máscara, eu acho que sempre ele vai ser recomendado. Eu acho que em alguns lugares, às vezes, práticas ao ar livre, isso pode ser mais expansivo, mas assim, isso não dá para dizer que tem uma definição muito clara, porque cada local vai ter que tomar essas decisões. Aqui no DF hoje, o governador definiu que ao ar livre não vai ser mais necessário o uso de máscara. Mas aí até a definição do que é lugar livre, o que é lugar fechado, isso também é bastante complexo. Tem restaurante, por exemplo, que tem uma área que tem um espaço que é aberto, o outro não é tão aberto assim. Então são decisões bastante difíceis, mas principalmente a questão de evitar lugares muito fechados, onde tenha pouca circulação de ar, se possível, continuar usando máscaras e continuar a higienização das mãos, seja com água e sabão, com álcool gel, evitar de ter contato com pessoas se você tiver com sintomas. Então, se você tiver com sintomas gripais, testar, fazer o teste. Se você tiver com Covid, não sair de casa, ficar restrito em casa. Se você não tiver com Covid, você está com sintoma gripal, evite entrar em contato com outras pessoas, porque por mais que seja uma gripe, que seja uma outra doença respiratória, evite nesse momento. Então, são aprendizados que eu acho que a gente tem e a gente precisa perpetuar isso, né? Dá para voltar a uma vida mais natural, mais parecida com o que era antes, e aí alguns lugares com mais tranquilidade do que outros, mas eu acho, por exemplo, para um trabalhador que pega todo dia seu ônibus lotado, eu acho que ele tem que continuar usando máscara dentro do ônibus, mesmo que isso seja liberado pelo
pelo estado, pelo seu município, porque eu acho que ele vai estar mais seguro, sem dúvida, se ele estiver usando máscara, por exemplo. Então, que é uma situação, ônibus, metrô, que são situações que simplesmente não dá para ser evitado, né? As pessoas estão se submetendo a um risco maior nesses locais. Então, se ela não pode evitar o local, ela tem que minimizar o risco. E aí ônibus com janela aberta, máscara, álcool gel, isso aí eu acho que a gente não deveria abrir mão ainda nesse momento. O que é Agora, sintoma? Continua, desculpa. Sobre realização de eventos, capacidade de evento, isso aí acho que cada cidade precisa definir de acordo com a sua situação. Sim, você falou aí da Covid longa, né? Eu queria que você explicasse assim, o que é essa Covid longa, né? E por que acontece? Tá. O porquê acontece, isso não está muito bem definido ainda, mas o que se sabe é que em torno aí de 20%, talvez até um pouco mais dos pacientes, eles tenham um quadro de Covid e algum sintoma ou algum sinal persiste por algumas semanas. Então, assim, ele tem um quadro, geralmente uma fase mais viral, com sintomas gripais, que ela vai passar com os primeiros dias, mas alguma alteração ela pode persistir por algumas semanas. Eu até depois, eu deixo meu Instagram, postei isso ontem, um trabalho muito interessante, que mostrou que, dentre esses grupos de sintomas, a gente tem queixas respiratórias, onde o paciente pode desenvolver uma persistência de uma falta de ar ou uma sensação de fadiga crônica, são achados dos mais comuns. Sintomas comportamentais, esquecimento, perda de memória, são situações que a gente tem encontrado em alguns pacientes pós-Covid. Isso são coisas que têm sido mais comuns. No trabalho que eu publiquei ontem, ele coloca até uma relação maior desses sintomas em mulheres do que em homens, apesar que a diferença foi muito pequena. Então, assim, a Covid prolongada, ela não é necessariamente uma coisa categorizada. Cada paciente pode desenvolver um quadro contínuo aí por algumas semanas de sintomas muito inespecíficos e que alguns podem ter alguns tratamentos que tragam melhora, em outros nem tanto. A perda de memória, por exemplo, é possível que se façam alguns testes, alguns exercícios para tentar ir reativando a memória e a pessoa vai melhorando disso com o tempo. A falta de ar também tem algumas coisas que podem ser feitas. Então, assim, tive Covid, o que eu faço agora? O ideal é que, assim, você vai fazer algo a depender muito do sintoma que você persistiu. Então, se o seu principal sintoma pós-Covid foi um cansaço, é interessante que você procure um pneumologista para fazer os testes específicos, os exames específicos e ver se você teve alguma complicação, se precisa de algum tratamento mais importante. Uma outra coisa que é importante, se esse sintoma que você está relatando, se ele está relacionado à Covid ou se tem uma outra coisa que apareceu por conta da Covid ou não, por causa disso. Então, tem uma série de fatores aí. Então, assim, no pós-Covid, não tem uma regra ou um pacote de exame que o paciente precise fazer no pós-Covid. Ele precisa, se ele persiste com algum sintoma, procurar um especialista ou um infectologista para direcionar ele num primeiro momento, ou se ele tem algum sintoma mais pontual, ele procurar o especialista daquela área. Por exemplo, se o que mais incomodou ele é a perda do olfato, então que ele procure um otorrino que possa examinar ele da maneira correta, investigar de maneira correta e tratar se for alguma coisa que tenha uma opção de tratamento eficaz. Maravilha. Existe já um estudo que determina, né, quantos por cento de vacinados que precisamos para chegar numa imunização coletiva? Assim, inicialmente, a gente acreditava que um número mágico aí que se diz é uma população em torno de 70% vacinada, mas assim, a ideia da imunização coletiva,
ela funciona num cenário onde a gente não teria possibilidade de variantes. Porque se você tem variantes, você pode ter isso. Se você tem uma variante, por exemplo, aqui no Brasil a gente está próximo de alcançar essas faixas. Alguns estados já alcançaram, outros ainda não. Mas como a gente está falando de uma doença globalizada, pode acontecer, por exemplo, na África, que tem índices muito mais baixos, de uma variante que as vacinas não tenham a mesma cobertura, e aí a pessoa traz para cá uma nova variante, e essa imunização de 70% a gente pode perder ou ser ineficaz por uma variante nova. Quando a gente trata de doenças onde essa possibilidade de variantes ela é menor, quando a gente atinge os 70%, a gente tem uma segurança maior do que isso. Né? Então, a gente precisa ter o máximo de pessoas vacinadas. O ideal é que só não estejam vacinadas as pessoas que tenham contraindicação à vacina, que é um número muito pequeno. Porque quanto mais gente vacinada, mais a gente vai proteger essas pessoas que não podem se vacinar. Por recomendações médicas, não é por decisão pessoal. Ela tem uma contraindicação médica a receber uma determinada vacina. Então, aí, a vacina, ela não é uma forma só de eu proteger o meu corpo, de proteger a minha saúde. Eu me vacinando, eu estou protegendo a minha comunidade como um todo, a minha família, as pessoas com quem eu convivo, né? Então, assim, é muito mais que um ato de defesa, de proteção pessoal. É pensar coletivamente. E acho que é algo essencial para quem quer viver em comunidade, né? Quem não quer seguir regra nenhuma e quer viver um mundo onde só a regra dele é a que vale, infelizmente essa pessoa vai ter muita dificuldade de conviver. Não dá para sair, vou usar um exemplo chulo aqui, mas não dá para andar pelado na rua, porque socialmente a gente definiu que isso não cabe. Quem anda pelado na rua é uma pessoa que provavelmente está num surto psicótico e aí ela precisa de ajuda. Né? Então, essa pessoa precisa de um cuidado. Mas você não pode optar por assim, então não podem me impor que eu me vista. Não, isso pode ser imposto, é algo coletivo. Eu quero viver pelado. Não, tem lá comunidades que optam por viver dessa forma. Vai conviver lá. Para viver nessa sociedade, para viver nessa comunidade, existem algumas regras que precisam ser seguidas. E a vacinação é isso. Só que quando você coloca o medo excessivo, a desinformação, riscos que não se mostram reais, você aumenta muito a insegurança dessa população. Eu não critico quem tem medo ou quem tinha medo de se vacinar. Eu critico quem fornece informação falsa e critico quem, mesmo recebendo informação de fontes confiáveis, de fontes responsáveis, prefere acreditar na informação falsa, na teoria da conspiração, né? Então, assim, as pessoas hoje, quem era defensor de tratamento precoce, hoje é anti-vacina, porque o discurso do tratamento precoce morreu, acabou, já está comprovado. Então, assim, essas pessoas precisam procurar meios de continuar um discurso que não se baseiam em ciência, se baseiam em conspiracionismo, em outras ideologias que aí assim, podem ser discutidas em outras formas. Eu acho que na medicina, quando a gente está falando de saúde, a gente não deve ser um portador de informação falsa de forma alguma, porque o risco disso, muita gente, infelizmente, morreu porque foi orientada a não se vacinar. Né? Então, a gente sabe disso, e isso, acho que, assim, concordo com você, eu acho isso criminoso, mas, infelizmente, a gente, de uma certa forma, autorizou que as pessoas atuassem dessa forma aqui no Brasil. Beleza, Mário. A última pergunta aí para a gente encerrar esse papo, que está excelente, né? Em relação, tem vários países, né? Inclusive o Brasil está querendo transformar numa pandemia em uma epidemia. Você acha que acredita que esse é o momento ou está muito cedo ainda para chegar nesse ponto? Tá, então vamos lá. Na verdade, o que se propõe ou o que se
está discutindo aqui para o Brasil é transformar a pandemia é uma epidemia globalizada. Então, o que se quer transformar é tirar o status de epidemia no país e transformar em uma endemia. Vou tentar resumir isso de uma forma básica. Epidemia é quando você tinha uma doença que você não tinha casos ou tinha um número fixo de casos e, de repente, esse número de casos aumenta exponencialmente. Então, aí você tem uma epidemia de casos. Uma endemia é quando você tem uma doença que ela mantém um perfil de casos sazonalmente. Um exemplo de endemia no Brasil é a dengue. A gente tem dengue no Brasil o tempo todo. Em épocas de chuva, isso tende a aumentar. Quando ultrapassa alguns limites técnicos, a gente pode ter uma epidemia de dengue naquele local, mas a dengue já é endêmica no Brasil. Eu vi no Twitter hoje um relato que eu achei muito interessante, não vou lembrar o nome do pesquisador que colocou isso. Pode se passar, eu acho que estão querendo passar a impressão de que transformar a epidemia em endemia quer dizer que a coisa melhorou. Geralmente não é isso. Tá? Epidemia, na verdade, você só está assumindo que você não controlou aquela doença e que aquela doença continua a existir no seu território. Então, por exemplo, a dengue é uma doença evitável por uma série de fatores, né? Fatores estruturais, urbanos, controle de vetor, tal. Então, a gente não controla a dengue, a gente tem dengue o tempo todo e a gente vive com uma dengue endêmica em períodos, em alguns anos, onde a gente tem epidemias. O que se quer transformar a Covid nisso, uma doença que vai existir, podendo em alguns momentos voltar a ser epidêmico ou não. Isso não quer dizer obrigatoriamente que a gente está numa situação melhor ou que ter que conviver com a Covid, que a Covid vai ser algo do nosso cotidiano, que seja algo bom. Tá? Algo bom seria ter o máximo de pessoas vacinadas e se cuidando para a gente reduzir cada vez mais o número de casos e até, quem sabe, acabar com essa doença em algum momento. Acabar com a doença é uma situação bastante difícil, porque, como eu falei, a gente tem níveis de cobertura vacinal ainda muito irregulares no mundo e a possibilidade de novas variantes ainda existe. Então, é difícil falar que a gente vai acabar com a Covid em tanto tempo. Mas a gente precisa... O meu medo é, a partir do momento que você transforma isso numa endemia, então tá, então vamos conviver com Covid, então volta tudo ao normal, libera tudo e é mais uma doença para a gente conviver. Não é bem assim. Algumas medidas ainda precisam ser recomendadas, eu já falei elas aqui, não vou repetir, mas a população precisa entender que é uma doença que a gente vai conviver, mas que a gente vai precisar de alguns cuidados, porque senão a gente vai ter essa situação crítica de novo. A dengue, para o brasileiro, eu acho que é um excelente exemplo disso. Quando a gente relaxa, seja pelas medidas governamentais, ou seja pela própria população, a gente relaxa no cuidado, a gente tem epidemia de dengue. Quando a gente faz tudo direitinho, a gente continua tendo dengue no Brasil, mas em números melhores. Então, se a gente achar que é só viver com Covid e vamos tocar a vida, vamos tocar o barco, como a gente sempre fez, a gente vai ter ainda números altos de casos de Covid acontecendo no Brasil. Maravilha, então, Mário. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer aí pela sua exposição, pelas suas contribuições, né, pelo seu, né, como se fala, pelo seu conhecimento aí, né, sobre esse caso. Acho que foi bastante relevante aí. E passo a bola para você fazer as suas considerações finais aí. Bem, obrigado mais uma vez pelo convite. Me coloco aí à disposição para outros debates no futuro, para outras coisas que eu puder ajudar. Desculpa se eu falei demais, se eu fui muito prolixo. E acho que assim, deixar como recado final, a gente ultrapassou aí as 650 mil mortes, a gente já tem um número de casos, a gente está uma guerra acontecendo no mundo, e tem mais gente morrendo por dia no Brasil de Covid do que nessa guerra. Então, para a gente ter um pouco da dimensão que a gente ainda vive um problema sério
e que quem não terminou seu ciclo vacinal, procure se vacinar. Quem ainda tem dúvida sobre se deve vacinar ou não, se deve vacinar seus filhos ou não, procure informações de qualidade, procure orientações de quem tem responsabilidade sobre aquilo que fala. E, mais uma vez, acho que assim, todo mundo quer que isso acabe logo, mas só vai acabar se a gente fizer a nossa parte. A gente precisa pensar mais na coletividade e buscar as boas orientações, porque, infelizmente, se a gente continuar nesse universo de fake news, a gente vai ter muitos problemas. E último recado: recebeu uma notícia, recebeu uma reportagem, confere aquilo primeiro antes de repassar para as pessoas, vê se aquilo é verdade ou não, vê se essa fonte é confiável ou não. Naturalmente, essas notícias que chocam mais, elas são disseminadas muito rápido. Então, a gente vê surgir um monte de boato, de coisas que não se confirmam. Então, busquem o jornalismo de fonte confiável, busquem as sociedades especializadas, os órgãos governamentais. Eu acho que a gente vai ter muito mais qualidade na nossa argumentação se a gente buscar essas orientações. E falei demais aí. Muito obrigado pelo convite. Desculpa a minha voz anasalada, estou me recuperando de uma sinusite aqui, estou bem congesto ainda, mas parabéns aí pelo programa e pela iniciativa de vocês. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu estou falando da importância de se combater fake news, a gente tem que enaltecer quem quer trazer para o debate, quem quer trazer informação de qualidade, informação com responsabilidade, né? Então, acho que é isso aí. Então, mais uma vez, agradeço o elogio, primeiramente, né? Também quero novamente agradecer aí o Mário, né? Também quero agradecer você que nos acompanhou até neste momento. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Pouco, comentem, tirem suas dúvidas aí com o Mário. Tem outras entrevistas aí a respeito da vacinação, a respeito da pandemia, né? Vira e mexe, a gente entrevista aqui com a doutora Ana Carolina Hernandes, que é uma excelente especialista em relação à vacina, principalmente em vacinação infantil, né? Vão aí na página do Mário Bill, né, no Instagram, né, se você puder falar a sua página, que tem bastante conteúdo assim de excelente qualidade, né, se quiser divulgar a sua página, fique à vontade. Tá, a minha página no Instagram ou no Twitter é Mário Bill, o Bill é B, 2 Is e 2 L, tá? É um pouquinho difícil, né, a escrita. Mas aí, qualquer coisa, se vocês puderem também colocar aí no link ou depois no site, mas procura lá, se colocarem Mário Bill com 2 Is e 2 L, não vai ter outro, vocês vão me achar, e é isso. Curta e também curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates, título um pouco. Siga a gente no Instagram, né? E acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, né? Hoje o dia foi bastante cheio, bastante produtivo, né? E é sempre bom terminar com uma entrevista como essa. Então, até a próxima, pessoal. Fui.